Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, o versículo de 22 a 25. Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. É um texto muito conhecido nosso, é um texto em que Lucas, ele registra e ele traz a narrativa de que o Senhor Jesus, ele acalmou uma tempestade, né? Lucas, ele é considerado o primeiro historiador da igreja cristã. Ele, diferente dos demais apóstolos que escreveram evangelhos, né? Lucas não foi um apóstolo. Lucas, ele foi alguém que empreendeu uma investigação historiográfica e ele fez um apanhado com os seguidores do Senhor Jesus, e ali ele vai ouvindo as narrativas das histórias vivenciadas pelos apóstolos, pelos discípulos, testemunhadas por eles, e assim ele escreve o seu evangelho e mais tarde ele completa a sua obra, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns teólogos ou biblicistas, eles dizem que a obra é como se fosse uma obra única, dividida em dois tomos, em dois volumes. O primeiro volume está registrado a história do que o Senhor Jesus fez neste mundo, né, seus atos, as suas obras, e o segundo volume é os atos do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fez através da vida dos apóstolos, na vida da igreja e na vida deste mundo, né? Inclusive, há quem diga que Atos é uma obra inconclusa, porque o capítulo 29 é como se nós estivéssemos escrevendo continuamente até a volta do Senhor a história da sua igreja, do seu povo. Lucas capítulo 8, de 22 a 25, nos diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhes obedecem? O contexto do nosso texto, irmãos, que nós tiramos para meditar essa noite, ele encontra-se, mais uma vez, o Senhor em viagem no lago de Genezaré, né? Era muito comum o Senhor estar no lago de Genezaré ou no mar da Galileia. É o mesmo ambiente que está registrado no Evangelho. E nesse texto tem uma particularidade. Nós vamos ver aqui um registro que nos chama a atenção e que demonstra, ao mesmo tempo, a divindade do Senhor e, ao mesmo tempo, a sua humanidade. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Senhor Jesus, muitas vezes nós esquecemos dessa dimensão humana dele. Jesus, ele padeceu como nós padecemos em diversas situações. Ele se entristeceu, ele chora, ele teve um momento de luto, ele sentiu fome, ele se cansou, ele teve momentos em que ele chegou até mesmo a se irritar. Então, nós vimos que o Evangelho ele traz a dimensão de que Jesus ele é 100% homem, mas ele também nos apresenta a dimensão de Jesus como sendo o Messias esperado, como sendo o Messias prometido e sendo o Deus encarnado, aquele que é o próprio Deus e que age de maneira que foge ao entendimento até mesmo dos seus próprios discípulos, que só vem compreender muito depois quem verdadeiramente era Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. E nesse texto, irmão, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele está em viagem, ele está cansado e ele aproveita para dormir. E em meio ao seu cochilo, os discípulos eles são surpreendidos por uma tempestade que certamente tirou a paz, tirou
a confiança deles e o levou agora ao desespero, porque não era uma tempestade comum, como certamente muitos deles já atravessaram, porque é bom lembrar que no colégio apostólico, pelo menos 4 deles eram pescadores, né? Eram pessoas que tinham traquejo com o mar, tinham traquejo com a pesca, com barcos, eles conheciam bem. Não era um ambiente que eles não tinham domínio, que eles não conheciam. E quantas vezes isso também não acontece na vida da gente, né? Nós estamos nos encontrando da mesma maneira, estamos passando por momentos da nossa vida, irmãos, em que as coisas fogem ao nosso controle. E quando foge ao nosso controle, nós somos tentados a esquecermos de que, embora nós não tenhamos o domínio sobre a situação, mas o Senhor Jesus, que prometeu estar conosco e que está conosco até a consumação dos séculos, não fugiu o controle de suas mãos, porque lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E é nesse momento, irmãos, que eu quero pensar com você. Se você tem passado por momentos assim, momentos de enfermidade, momentos de desemprego, momentos de conturbados na vida familiar, momentos onde, aos seus olhos, você já está quase a desistir, eu quero lhe convidar a pensar com você sobre as atitudes para vencermos as dificuldades da vida. A primeira atitude, irmãos, que nós devemos ter para vencermos as dificuldades da vida é reconhecer a nossa incapacidade. Se você quer vencer a dificuldade que você está passando, é necessário que você tenha a compreensão de que você não tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Nós vivemos em um mundo, irmãos, em que nós somos muitas vezes impulsionados por palavras de efeitos. E essas palavras de efeito, essas frases de efeito, muitas vezes elas servem tanto ao mesmo tempo para nos impulsionar, mas muitas vezes elas são capazes de colocar um freio no nosso coração, porque quando, ao mesmo tempo, se elas nos ajudam a ir à frente, muitas vezes elas travam o nosso ser. Há uma delas, por exemplo, que só os fortes sobrevivem. E como é difícil, irmãos, viver. Como não é fácil nós acordarmos de manhã, irmos para o nosso trabalho, passarmos um mês para pagarmos as contas, né, todas em dia, fazermos a feira, e quando olhamos muitas vezes o pouco que ganhamos não dá nem para terminar um mês, e nós vivemos pela fé e vemos a graça de Deus se manifestando e o cuidado dele ao ponto que nós conseguimos chegar a mais um mês e vamos vivendo a doença da vida, ao mesmo tempo provando do cuidado de Deus, mas muitas vezes com os nossos corações angustiados. E quando nós olhamos, irmãos, para a realidade dos apóstolos, ela não é muito diferente da nossa, né? Por quê? Porque eles eram homens como nós. Eles tinham fraquezas como nós. Eles tinham temores como nós. E nós vamos ver que o evangelho, ele vai descrever as dificuldades dos apóstolos, e lembrando-nos que tanto eles padeceram como nós padecemos, mas, no entanto, o que fez diferença na vida dele e o que faz diferença nas nossas vidas é a presença de Jesus. É a presença do Senhor, é o cuidado do Senhor que é manifesto sobre nossas vidas todos os dias, onde as suas misericórdias se renovam a cada manhã, onde nós podemos ter, irmãos, a nossa fé renovada e a certeza do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Como bem falou o profeta, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que nos dá esperança, irmãos, é o cuidado do Senhor por nós que não tem fim. Aquele dia especial em que o Senhor Jesus viajava com seus discípulos, certamente era um dia comum. Era uma viagem, irmãos, tranquila. Certamente os discípulos olharam para o Senhor e disseram: Senhor, descanse e agora deixe conosco, porque aqui é a nossa praia. Nós conhecemos esse lago como a palma de nossa mão. Então fique tranquilo, que aqui agora o Senhor está bem guardado, o Senhor vai estar bem direcionado, o Senhor está com pessoas que são competentes e que vão conduzir a sua viagem em segurança.
Mas, no entanto, irmãos, aqueles homens não esperavam com a tempestade que estava por vir. E o texto, irmãos, vai nos trazer uma palavra que é muito interessante, quando ela vai nos dizer que aquele barco ele foi tomado pelo vento e pelas águas do mar, ao ponto que no versículo 23, no finalzinho dele, vai dizer que o barco estava a sossobar. Ele estava em perigo de sossobar, né? As palavras sossobar significa que eles estavam afundando, naufragando. Mateus, no texto paralelo ao de Lucas, né, o Evangelho Sinótico, ele vai, ele vai trazer uma demonstração de como a situação era tão dramática ainda, era mais dramática do que Lucas registra aqui nesse texto. Ele vai nos dizer assim, Mateus 8:24. O barco era varrido pelas ondas. E a Bíblia, na linguagem de hoje, vai nos acrescentar em Lucas 8:23. O barco estava ficando cheio de água, com grande perigo para todos. E, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida diária nem tudo acontece como nós planejamos? Né? Nós olhamos para o Senhor, pedimos a bênção do Senhor, pedimos a companhia do Senhor, nos sentimos senhores na nossa vida e dizemos: pode ficar despreocupado, Senhor. Aqui quem conhece bem sou eu, né? Eu conheço bem as estradas, eu conheço bem a BR-101, a BR-116, a 424, a 423. Eu conheço bem os caminhos desse país, pode ficar tranquilo. Eu, como dona de casa, não tenho melhor dona de casa. Como professor ou professora, eu sou um excelente profissional. E, meus irmãos, é neste momento onde muitas vezes nós somos surpreendidos por tempestades das quais nós não esperamos. Né? Muitas vezes nós vamos ver, né, que os negócios não saem como nós planejamos. Acontece um acidente na viagem, nós podemos ficar desempregados. É uma enfermidade que abate o nosso ser. E daí, irmãos, nós vemos que nós não temos o controle sobre todas as coisas. É no momento, irmãos, que nós vamos ver que a nossa experiência pouco vale, que o nosso conhecimento pouco vale. E é o momento que nós somos desafiados a confiarmos e a termos a nossa fé exercitada e confiada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. J.C. Halley vai nos dizer o seguinte: fatos como estes são intensamente humilhantes ao orgulho da natureza humana. Devem minimizar o conceito e os pensamentos elevados que temos sobre nós mesmos, a fim de vermos que criaturas insignificantes é o homem em seu melhor estado. Em segundo lugar, irmãos, a segunda atitude para nós vencermos os problemas da vida, né, para nós vencermos as dificuldades da vida, é reconhecer o poder de Cristo. Se nós precisamos, irmãos, ter consciência de que nós somos incapazes, que nós não temos o controle sobre todas as coisas, nós precisamos urgentemente reconhecer o poder de Cristo. Aqueles homens, irmãos, quando vem a tempestade assaltar o barco, quando as águas estão tomando o barco, eles estão vendo que o barco está aí a pique, eles não ficam filosofando, eles não vão procurar o manual de primeiros socorros, eles não vão ficar se lastimando, porque naquele dia, logo quando eles estão no barco, vem uma tempestade sobre eles, eles não vão ficar procurando responsabilizar a terceiros por causa do seu infortúnio, mas naquele momento, irmãos, eles têm consciência de que o mestre está no barco. Mesmo que esteja descansando, mesmo que esteja dormindo, o Senhor está presente e é ao Senhor que eles se direcionam, porque eles creem que o Senhor era capaz de os livrar daquele perigo. O versículo 24, Lucas faz o seguinte registro: chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Vejam, eles buscam
por resolver o problema com quem é capaz de trazer a resolução definitiva. Eles buscam a pessoa de Cristo. E o texto nos diz que Jesus despertou do sono, nos diz o texto, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. É interessante, irmãos, que naqueles dias, falar ao vento, como também é algo que não é diferente da nossa própria perspectiva, era algo que era inútil. Era algo que, humanamente falando, não tinha sentido nenhum. Falar ao vento e falar à água era perder o tempo e perder o seu discurso. Mas, no entanto, irmãos, quem falou não foi eu, não foi você. Quem falou não foram os discípulos. Quem falou foi o próprio Deus. E sendo o próprio Deus que falou naquele momento, que repreendeu o vento, que repreendeu a fúria da água, Lucas completa o pensamento dizendo: tudo cessou e veio a bonança. Meus irmãos, quando as dificuldades batem à porta da nossa existência, é ao Senhor que nós devemos recorrer. É ao Senhor que nós devemos clamar. É ao Senhor que nós devemos nos derramar na sua presença e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E confiarmos, irmãos, que mesmo no silêncio, o Senhor está cuidando de nós e está agindo a nosso favor. Terceiro e último lugar, irmãos, a terceira verdade que nós ainda podemos pensar, né? A terceira atitude para vencermos os problemas da vida, é reconhecer a nossa falta de fé. É reconhecer a nossa falta de fé, de confiança no poder de Deus. Ao terminar, irmãos, aquele momento, o Senhor Jesus olha para os discípulos e ele faz uma pergunta a eles. Veja comigo o versículo 25. Nos diz assim: então lhes disse: onde está a vossa fé? E, meus irmãos, aqui Jesus não está falando de fé salvadora. Não é? Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver, irmãos, com conhecimento da palavra de Deus. Mas diz respeito, irmãos, a qual proveito tem tudo aquilo que nós temos ao longo dos anos ouvido, aprendido e até mesmo verbalizado acerca do que é crer em Deus. O crer em Deus aqui, o crer em Cristo aqui, irmãos, não é um mero acreditar, mas é uma crença que leva à ação, a ação da obediência. É a fé, irmãos, que leva a compreender que mesmo quando tudo foge ao meu e ao seu controle, não foge ao controle de Deus. Há quem afirme, irmãos, que se nos momentos de necessidade eles eram incapazes de crerem, onde estava o valor da fé, se eles não estavam exercitando? Qual o benefício de crer quando o céu está limpo, o sol brilha, sem ocasião para as tempestades? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos aponta e ela tem nos apresentado ao longo da caminhada cristã as diversas facetas de Deus. Como o Senhor Jesus tem se apresentado ao longo da minha e da sua vida. Como ele tem chegado a mim e a você e tem tentado ensinar acerca do seu caráter e acerca do seu cuidado para conosco. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz e nos chama a atenção que nós devemos crer que Cristo, que o Senhor Jesus, ele é o Emanuel, o Deus que está conosco. O Deus que está presente é aquele que promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Deus, irmãos, que é onisciente e onipresente, que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares cuidando dos céus. Ele é o nosso supremo pastor, e sendo o nosso supremo pastor, nada nos falta. E mesmo que venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Há um cântico antigo que eu aprendi ainda quando criança, que nos convida a descansarmos no Senhor. E eu quero lhe convidar a descansar no Senhor, rememorando esse cântico, quando diz que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal.
com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Diante, irmãos, de tudo isso que eu falei até agora, eu quero ainda aplicar 3 verdades ao seu coração. Eu quero que você preste atenção. Se você não entendeu muito até agora, pelo menos essas 3 verdades fiquem guardadas no seu coração. Olhe para o texto. O texto, no versículo 25, o Senhor Jesus ele faz uma interrogação. Ele olha para os seus discípulos e ele diz: onde está a vossa fé? Mas Lucas, em seguida, ele faz o registro das atitudes que os discípulos tomaram diante da interrogação do Senhor. A primeira verdade, irmãos, é que diante da interrogação do Senhor, eles ficaram possuídos de temor. O versículo 25, a parte B, nos diz: eles possuídos de temor. Eles possuídos de temor. Temor aqui, irmãos, não é a ideia de ter medo de Deus, mas temor aqui, e quando aparece na Escritura Sagrada, é sempre a oportunidade de reconhecermos quem é Deus. As circunstâncias difíceis da vida que nós atravessamos são a escola de Deus para que nós venhamos aprender e reconhecer a sua importância, o seu poder e o seu cuidado em nossas vidas. Eles, irmãos, tiveram a oportunidade de verem o livramento de Deus naquele instante. E eu oro a Deus e lhe exorto que, diante das dificuldades da vida, você saia da casa da murmuração e vá à casa da gratidão. Conte as bênçãos, reconheça o cuidado cotidiano de Deus, que tem suprido as minhas e as suas necessidades. Ele não tem nos dado além, nem muito além, nem a menos, mas ele tem nos dado na quantidade certa o que eu e você necessitamos. Não é sorte, não é destino, é o cuidado de Deus sobre a vida de nós que somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Lucas continua a dizer-nos: eles temeram, mas eles também ficaram admirados, né? Eles ficaram admirados. Veja, a ideia de admiração é que eles ficaram surpresos, eles ficaram espantados. E é interessante, irmãos, que aqueles homens, eles já estavam convivendo com o Senhor Jesus há pelo menos mais de um ano. E eles ainda não tinham tido a compreensão correta de quem era Jesus. E quantas vezes na caminhada cristã, nós temos anos e anos de vida cristã e nós não temos tido a compreensão correta de quem é o Senhor Jesus. Nós falamos de Cristo, oramos a Cristo, até verbalizamos a nossa fé em Cristo, mas nós não temos a compreensão e a dimensão real de quem é o Senhor. Naquele dia, aqueles homens, eles tiveram a compreensão de que eles não estavam meramente com o rabi. Eles não estavam meramente com o doutor da lei. Eles não estavam seguindo um filósofo qualquer, um livre pensador, um fundador de uma nova religião. Pelo contrário, diante da ação poderosa e extraordinária de Deus sobre a vida deles, eles reconheceram que Jesus era o próprio Deus. Ao ponto que eles, admirados, vão fazer a seguinte pergunta: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Qual é a onda que você está atravessando? Qual é o vento que está abalando a sua vida? Saiba que Jesus, o nosso Senhor, ele é capaz de repreender o vento, ele é capaz de repreender as ondas do mar, e é capaz de trazer abundância sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, irmãos, o texto termina dizendo que os fenômenos da natureza obedeceram a Cristo. Eles ficaram admirados, eles temeram ao Senhor, mas resta agora a obediência, irmãos. A ideia se concretiza com a obediência. O que Cristo requer de mim e requer de você é obediência.
O vento e o mar estavam a serviço de Cristo. Alguns anos atrás, eu tinha convidado um pastor para pregar na igreja que eu era pastor lá em Sergipe, na cidade de Itabaiana, e eu achei muito interessante quando ele disse que o grande peixe, que aos nossos olhos era um ser irracional, ele teve mais disposição e sensibilidade para obedecer à voz de Deus do que o profeta, que era o profeta Jonas. E quantas vezes nós não estamos na mesma situação, irmãos? Nós queremos discutir com Deus. Nós queremos apresentar a Deus as nossas soluções. Nós queremos apresentar a Deus as nossas observações. Enquanto o Senhor, Ele quer tão somente que eu e você ouçamos a sua voz, paremos aonde estamos e assim obedecermos o seu querer. Deus deseja que nós obedeçamos o seu querer, que nós sejamos sensíveis à sua voz. Concluindo, irmãos, essa meditação dessa noite, eu quero mais uma vez citar o bispo J.C. Halley. Ele era um bispo anglicano e ele diz o seguinte, que viveu no final do século XIX, início do século XX. O crente mais sublime é aquele que vive de maneira semelhante a Moisés, vendo aquele que é invisível. Ele jamais será muito abalado por qualquer tempestade. Perceberá que Jesus está perto dele nas horas difíceis e verá o céu azul por trás das nuvens mais escuras. Que o Senhor nos abençoe. Amém.